Darwin e a visão etnocêntrica da raça ariana. Charles Darwin, 1809-1882, inventou a ideologia da seleção natural, cujo objetivo consistiu em justificar a incomensurável opressão, exploração econômica e os genocídios praticados hegemonicamente por determinados segmentos sociais da raça branca sobre as demais raças. E também a sistemática destruição da natureza. Segmentos esses oriundos da Europa, Inglaterra, Dinamarca, França, Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal e etc. Genocídio, destruição da natureza e etc. Praticados desde o início e ao longo da Idade Moderna. Vou demonstrar que a sina exploradora, assassina e destruidora da natureza da raça branca não é causada pela seleção natural, mas por fatores culturais, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Note que a dimensão e a extensão incomensuráveis da opressão, exploração econômica, os genocídios e a sistemática destruição da natureza praticados pelos referidos segmentos da raça branca nunca antes fora praticado por nenhuma das outras raças, nem mesmo por nenhum outro segmento da raça branca ao longo da história da humanidade. Determinados segmentos da raça ariana vêm praticando opressão, exploração econômica e genocídio notadamente sobre as demais raças, mas também sobre os trabalhadores da própria raça branca. Tais segmentos da raça ariana vêm praticando também destruição da natureza. Tudo isso teve início por volta das primeiras viagens ultramarinas e da formação de grandes impérios coloniais. É importante notar que todas essas desgraças corresponderam ao início da propagação e do desenvolvimento entre determinados segmentos da raça branca, da ética protestante e do respectivo espírito do capitalismo, os quais vêm acompanhando toda a modernidade. Determinados elementos, Lutero, de 1483 a 1546, Calvino, de 1509 a 1564, etc., da raça branca, inventaram e impulsionaram a propagação e a respectiva prática da ética protestante e do espírito capitalista. Enquanto isso, elementos dessa mesma raça desenvolviam a grande rede global de mercados macro-regionais. Porém, determinados elementos da referida raça que se impregnaram da ética protestante, então desenvolviam na Europa, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca, Holanda, Suíça, França e etc. Posteriormente, também nos Estados Unidos, o processo de produção segundo o monstruoso modo capitalista, modo esse orientado pelo singular tipo de racionalização própria da ética protestante. Max Weber constatou a grande contribuição notadamente de Calvino e do calvinismo para o desenvolvimento da ética protestante inventada por Lutero quanto ao desenvolvimento do espírito do capitalismo. Diz Weber, a influência do calvinismo foi, ao que parece, das mais fortes, inclusive na Alemanha, e a religião reformada, mais do que outras, parece ter promovido o desenvolvimento do espírito do capitalismo. Weber concluiu que o desenvolvimento do espírito do capitalismo, na realidade, é que propiciou, obviamente, ao desenvolvimento da produção industrial segundo o singular modo capitalista de produção. Porém, outros segmentos, mesmo sendo da raça branca, mas oriundos da Espanha, Portugal, Itália, etc., e seguidores da ética econômica própria da Igreja, a ética do entesouramento, permaneceram retardados em comparação com os segmentos da raça branca dominados pela ética protestante. Isso vem acontecendo desde o início da modernidade. Permaneceram retardados quanto ao desenvolvimento científico, técnico e do processo de produção segundo o modo capitalista orientado pela ética protestante. No entanto, os retardados souberam adquirir e utilizar armas e demais produtos de destruição, que eram criados pelas indústrias de países protestantes. Eles empregaram também tais produtos para dominação, exploração e genocídio de povos de outras raças e também para destruição da natureza. Weber demonstrou claramente o retardamento dos referidos povos católicos
em comparação aos protestantes, notadamente da Europa Ocidental. Nietzsche sabia muito bem que todos os teólogos e sacerdotes são movidos por sentimentos de ordem odiosa e, consequentemente, pelos respectivos valores egoísticos, ao exemplo de Lutero, o qual dissimulou seus instintos condicionados por sentimentos de ódio e valores egoísticos, através do manto negro da fé paulina, que ele exaltava, e também por outras formas, discursos, encenações falseadas, de encobrirem tal ordem odiosa de instintos, sentimentos e valores. Nietzsche esclarece: em todos os tempos, tomando Lutero como exemplo, a fé era um manto, um pretexto, uma cortina atrás da qual os instintos faziam seu jogo, uma cegueira astuta sobre o domínio de certos instintos. A fé já foi chamada de verdadeira astúcia cristã, pois sempre falou-se em fé, mas agia-se a partir dos instintos. No mundo imaginado pelos cristãos, nunca aparece algo que apenas arranha a realidade. E, por outro lado, nós reconhecemos no ódio instintivo, contra toda a realidade, a mola, o único instinto motriz na raiz do cristianismo. Obrigado por assistir a esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no meu canal clicando em se inscrever.